Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou mais uma vez aqui, meus queridos amados, para gravar mais um vídeo no qual falaremos um pouco sobre a palavra do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus é o que nos fortalece, nos edifica, é o nosso alimento espiritual. Então, irmão, é muito importante, nós meditarmos na palavra. A palavra de Deus, ela nos instrui, nos exorta, é o nosso manual da fé. E meus irmãos, antes de mais nada, deixe um like, compartilhe, para nos motivarmos, mas o intuito maior é que a palavra de Deus seja pregoada, seja compartilhada. E hoje eu vou falar sobre uma das cartas, do apóstolo Paulo, ao seu filho da fé, Timóteo. Essa carta nós vamos ver que, o apóstolo Paulo exortando seu filho da fé, Timóteo, a ser um bom soldado, a fazer uma boa milícia. E são algumas instruções, algumas exortações que servem muito para a nossa vida cristã, servem muito para a nossa trajetória. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos, de 2 Timóteo capítulo 2, e vou estar recorrendo ao capítulo anterior, que é o capítulo 1. Nós vamos ver que a importância, de trazer aquilo que está escrito aqui para nossas vidas. Então nós vamos aqui estar meditando. Eu vou estar lendo aqui em 2 Timóteo capítulo 2, Vou ler do 3 ao 5. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Irmãos, a segunda carta a Timóteo é a sua última carta. O apóstolo Paulo estava passando aqui por um dos momentos mais difíceis, da caminhada dele cristã, da vida dele, onde ele estava encarcerado em Roma, prestes a sofrer o seu martírio, condenado à morte. E há uma preocupação aqui, irmão. Essa carta, se nós pararmos para analisar, é uma carta pastoral. É de um pastor experiente para um pastor novo. E o apóstolo Paulo aqui, há uma preocupação, pela vida de Timóteo e pelo ministério de Timóteo. Há uma preocupação da parte do apóstolo para que Timóteo não se desviasse, da sã doutrina, do evangelho verdadeiro de Cristo. Então nós percebemos aqui, tanto na primeira e na segunda, mais na segunda carta a Timóteo, que há uma certa preocupação, na formação, na conservação da igreja, baseado no verdadeiro evangelho, fundamentado no verdadeiro evangelho de Cristo, no qual ressuscitou entre os mortos, que veio da descendência de Davi e veio para nos redimir, trazer a redenção para todos que nele crêem. Então o apóstolo Paulo, há uma preocupação de passar o bastão para Timóteo, mas ele sempre exortando, instruindo a Timóteo, seu filho na fé. Então eu vou estar lendo aqui alguns versículos, irmão, no capítulo 1, onde veremos assim algumas instruções que servem muito para a nossa vida cristã. Talvez nós sabemos, muitos de nós sabemos, mas às vezes a gente passa, às vezes a gente não coloca em prática muitas coisas. Porém sabemos, mas muitas vezes nos deixamos, e não colocamos em prática. Então vou estar lendo aqui no capítulo 1 da mesma carta,
no versículo 6, que diz: por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, primeiro o apóstolo começa a falar aqui a Timóteo, né? Timóteo, desperta aquilo que o Senhor tem nos dado. Desperta o penhor que o Senhor tem nos dado. Porque, irmãos, sabemos que se nós não despertar aquilo que o Senhor tem nos dado, se nós não procurarmos, né, acender aquilo que nos foi dado, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, sabemos que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? O Espírito Santo, ele nos capacita para perseverarmos na nossa fé. Então o Senhor Jesus, ele nos deu um penhor, né? Ele nos deu uma garantia. Que garantia é essa? É o Espírito Santo de Deus, no qual nos instrui, no qual nos capacita, né, a viver e a ser um bom soldado de Cristo. Ou seja, sabemos que com nossa força, com as nossas armas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Né? A nossa vida espiritual tem que ter discernimento espiritual. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, sem despertar aquilo que o Senhor tem nos dado, né, nós passamos a ser um soldado, né, sem muitas armas. Então, para nós sermos um bom soldado, nós temos que despertar o Espírito Santo na nossa vida. Né? O apóstolo Paulo aqui compara a uma fogueira, né, a brasas, né, que tem momentos que a gente tem que abanar para que essa chama se acenda. Né? O fato de nós estarmos com Cristo, o fato de nós, né, estar vivendo uma vida com Cristo, né, não significa que é uma coisa automática. Nós não vivemos no automático, nós temos que sempre buscar mais dessa graça de Deus, para aquilo que o Senhor tem nos dado, né, nós podemos despertar aquilo para nós sermos, né, vitoriosos nessa trajetória, nessas guerras, nessas lutas. Né, porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de moderação e sabedoria. Né, em Romanos 8 fala, né, quem conhece melhor o homem, senão o espírito que habita nele? Quem conhece melhor a Deus, senão o Espírito que habita em Deus? Então, quando nós passamos a despertar aquilo que o Espírito de Deus na nossa vida, nós estamos aprendendo mais do nosso Senhor, né? Aprendendo mais de Deus, né? E também vamos ver aqui no 8, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Primeiro, notamos que Paulo percebe que há algumas limitações, né, na vida de Timóteo, né, porque realmente ele sabia que, né, as adversidades viriam. Né, o soldado, quando está na guerra, né, o adversário está lutando contra ele. E não era diferente, né, nesse período também, onde muitos estavam desprezando, né, o verdadeiro evangelho. Né, muitos não creram que o Senhor ressuscitou entre os mortos. Então, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e o evangelho que Timóteo ouviu, né, da parte do apóstolo, foi o evangelho que Cristo ressuscitou entre os mortos. Né, para que ele não se envergonhe de pregar isso, porque o apóstolo Paulo tinha a forte convicção que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, estaria do lado do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Então, aquilo que o apóstolo Paulo, a graça que alcançou o apóstolo Paulo, né, o evangelho, o amor de Cristo que alcançou a vida do apóstolo Paulo, era mais forte que toda a sabedoria humana. Era mais forte do que todo o sistema incrédulo daquela época. E o vergonha aqui não é só do Evangelho de Cristo, mas também do próprio apóstolo Paulo. Eu imagino Timóteo,
né, passando por tantas lutas e muitas pessoas indo a ele falando: o seu líder religioso, preso, encarcerado como malfeitor, né, tentando tirar a credibilidade do apóstolo. Aí o apóstolo Paulo fala, né, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Porque era lícito, era necessário que o apóstolo Paulo passasse por toda aquela aflição como um bom soldado. Mas o mais importante é que a palavra de Deus estava liberta. Paulo preso, mas a palavra do Senhor estava liberta, não estava retida. Então o apóstolo Paulo fala: não se envergonhe de mim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo sabe o porquê de eu estar aqui. Né? O que me foi revelado não se compara com as aflições que eu estou vivendo, né, nessa época. Então a visão do apóstolo Paulo é que não te envergonhe do Evangelho, pregue a toda criatura. Né? E podemos ver também aqui, vou falar de maneira simplificada, por causa também não ficar muito grande, né, o vídeo, onde o apóstolo fala também, né, conserva o modelo, no 13, conserva o modelo das sãs palavras, de que de mim tenhas ouvidos, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Irmão, tudo se resume hoje no amor. Né? Tudo se resume no amor. Então a sã doutrina era o amor de Cristo, pela minha, pela tua vida. Né? A misericórdia, a graça que nos foi dada, algo que foi dado gratuito. Então nós temos que preservar. Então o apóstolo Paulo está falando a Timóteo: conserva as sãs palavras. Irmãos, a palavra de Deus é, né, a palavra que sai da boca do Senhor, que está aqui escrito na palavra dele, nesse livro sagrado, são palavras que serviu para eles lá atrás, serviu para gerações anteriores e está servindo para a nossa geração hoje. Então os avanços continuam, a tecnologia, os tempos mudam, mas as palavras do Senhor ela permanecerão para sempre. É importante que nós conservamos toda palavra, né, toda palavra, né, escrita nos canos sagrados. Então nós temos que conservar as sãs palavras. O que é conservar as sãs palavras? É nós termos a convicção que tudo que estiver aqui, né, vai se cumprir. Como muitas coisas já estão se cumprindo, né, em nossas vidas. Então a importância, você vê a preocupação do apóstolo Paulo, né, conserva as sãs palavras. Porque o apóstolo Paulo sabia que naquela época, né, tinha muitos doutores da lei, homens, né, doutorados, que mais traziam questionamentos, né, para os fiéis do que edificações. Então a sabedoria de Deus era uma sabedoria diferente. Eu me recordo no Paulo, né, o caráter da pregação de Paulo, né, que ele levou a Coríntios, onde ele veio com toda a palavra de sabedoria de Deus, onde ele deixou de lado toda a filosofia, né, isso que contagiou, isso que chamou a atenção, né, dos coríntios. Então a pregação de Paulo, né, vinha sempre com a força, né, e com a instrução do Espírito Santo de Deus. Então, né, eu sei que para sermos um soldado é um assunto muito grande, mas estou falando aqui em poucos minutos, né, que para nós militarmos, né, essas armas nós temos que ter no nosso dia a dia, para sermos um bom soldado de Cristo e militar legitimamente. Porque a nossa milícia tem que ser baseada, fundamentada no centro da vontade de Deus. Então é muito importante, irmão, que nós, né, sejamos um bom soldado, né, que nós podemos sofrer as aflições como o apóstolo Paulo sofreu, né, porque nada se compara, irmão, com aquilo que vai ser revelado para mim e para você. Nem dor, nem sofrimento, nem fome, nem até mesmo uma perda, né, de um ente querido. Eu tenho certeza que o Senhor, né, mais cedo, mais tarde, né, nós na verdade nós sabemos o que há de ser revelado, mas mais cedo, mais tarde, nós contemplará em vista, porque hoje nós andamos pela fé,
Mas mais cedo ou mais tarde nós entenderemos todo o propósito do Senhor, né? Eu estou aqui terminando esse vídeo, né? Compartilhe, dê um like e que o Senhor abençoe a sua vida, viu? Te desejo toda a paz do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Glória a Deus.